Fala, pessoal! Mais uma vez aqui nós temos o prazer de ter uma entrevista e levar até vocês conteúdo de qualidade. E aqui você vai ter a oportunidade de ouvir coisas que muitas vezes você não vê e não ouve na grande mídia. Para nós hoje é um prazer muito grande. Nós estamos recebendo o Fabrício Fasano Júnior. Ele já esteve conosco no ano passado, em agosto, julho e agosto. E ali nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre o que o Brasil estava vivendo, o mundo estava vivendo com relação à pandemia, ao Covid e todo aquele caos que até esses dias nós estávamos seguindo. Quando parece que tudo está resolvido, tudo está em ordem e vamos voltar à nossa rotina, começa todo mundo a sacudir a poeira, aí o Putin resolve então invadir a Ucrânia, mais um país ali da região, do leste europeu, onde parece que o Putin quer reintegrar, não quer, ninguém sabe muito bem o que o Putin quer, se ele conseguiu ou não. E aí nós temos a oportunidade hoje de ouvir o Fabrício. Fabrício, eu quero te agradecer a oportunidade de você estar conosco, o seu tempo que é precioso, e a gente já quer abrir, então, fazendo uma pergunta para você. Primeiro, quero saber como é que você está, passou também essa questão de Covid, o que você viu e o que você está aguardando aí para esses dias? É um prazer estar com vocês de novo. A gente, há quase um ano atrás, né, bateu um papo. Esse papo, com certeza, foi censurado, triturado e demonizado. Mas, graças a Deus, a gente não é responsável de falar coisas que a gente não tem um pouco de discernimento. E se você for pegar esses vídeos e for fazer uma checagem de tudo aquilo que foi falado e censurado, vocês vão ver que 99,99% hoje é comprovado, recomprovado, com todos os testes de pares, de exames, de tudo que você pode imaginar, e a vida segue, né? Infelizmente, a gente está vivendo um processo onde, Góes, a gente não vai ter paz. Você vai ver que quando acabar essa guerra, se essa guerra não tomar proporções, porque assim, fala-se em guerra, né? Mas é difícil falar, porque dá a impressão. Primeiro, eu quero dizer aqui que eu não defendo Putin. Putin é um KGB, não existe ex-KGB, né? Então, assim, ele está longe de ser um ser bonzinho, um ser, né, que, poxa vida. Agora, ele vem desde 2007 falando, Góes, não façam isso, se vocês fizerem isso, vocês vão ter problemas. Eu vou perguntar para qualquer ser aqui que fosse ele, a grande palavra da Rússia. Vamos combinar também que a gente tem que falar um pouco de história também. Nós estamos falando de uma Rússia aí que tem há 2000 anos pessoas, czares, depois Lenin, Stalin. Ela sempre esteve acostumado a uma pessoa mandando. Que agora, neste momento, que seria um czar atual, é o Putin, que já está lá há décadas e que provavelmente vai ficar durante mais algum tempo. Impopular, né? O popular Putin. Góes já derrubou Napoleão, já derrubou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Esses caras são muito rústicos. Esses caras são completamente diferentes de nós. E essa estrutura... porque você está defendendo um comunista? Comunista. Então, assim, você sabe que, óbvio que existem outras maneiras de você avaliar um país, mas uma curiosidade, dentro de uma avaliação de abertura econômica, você sabia que a Rússia está em número 107 e o Brasil está em 152? Ou seja, teoricamente, por essa avaliação, nós somos muito mais comunistas que a Rússia. O comunista que exporta trigo é o primeiro exportador de trigo, petróleo, gás, e aí? É lógico que ali eles têm um processo disciplinar infinitamente diferente do nosso. E o nosso, diga-se o Ocidente. E é por isso hoje, Góes, que eles sofreram uma interferência muito menor do que o Ocidente todo está sofrendo. O maior problema dessa guerra, assim, na minha opinião, é essa agenda eco-verde que fez com que usinas nucleares, que fez com que um monte de fontes de energia fossem literalmente desligadas ou fossem interrompidas em prol de uma coisa que todo mundo sabe. O pior é que não é todo mundo, mas, de novo, a gente está falando de pessoas que sabem um pouco. Sim, é uma mentira. A Terra já foi uma bola de gelo, já foi uma bola de ovo,
de fogo e vai continuar sendo assim por vontade própria. Até 5 anos atrás se falava desesperadamente em aquecimento global. Aí descobriu-se que a Terra está esfriando, Góes. E agora não é mais aquecimento global, agora é crise climática, é crise energética. Alguma coisa sempre vai existir para botar pavor nas pessoas, medo nas pessoas, e que a solução venha do Estado, e aí você é obrigado a respeitar, porque você se sente tão apavorado com aquilo que está sendo... Os Estados Unidos está falando, alguns senadores americanos estão falando em guerra nuclear. Quer dizer, é literalmente meter o pavor, meta o pavor, meta o pavor. Aí, se a gasolina tiver a $10 o litro, mas ela está a $10, mas nós estamos salvando vocês de uma guerra nuclear. Não, entendeu a diferença? Tá perfeito. Dentro disso daí, você vê, a pandemia deixou isso claro, porque na pandemia, todos o que eles puderam avançar, e teve gente totalmente refém. Você viu, nós vimos isso, pessoas com máscara dentro do carro sozinha. Você via pessoas dentro de casa com máscara, pessoas na piscina com máscara. Quer dizer, essa pessoa, ela aceita qualquer coisa. Exatamente. Se você voltar aos primórdios, né, você pegar Freud explica muito esse sentido de que o ser humano, instintivamente, dentro dele, ele tem duas coisas muito ruins, que é um lance sexual muito forte e um lance mal. Ele é muito mau, se você for olhar pelo lado ancestral dele, na época que ele era quase um animal. E isso, a gente percebe assim, é muito fácil você fazer isso acontecer. Hoje, quando você vê essa pandemia, essa pessoa que usa máscara desesperadamente e que respira ao ar livre de máscara, é a mesma pessoa que, independente de sair matando judeus na época do nazismo, ia colocar a suástica no braço. E não ia achar aquilo nada de errado. É muito complexo. Eu tenho ouvido muita gente, a questão de medo, religião misturada com tudo isso que aconteceu, porque a religião, de certa forma, já fez muito mal também no mundo. E eu sou um cristão, e eu sei disso, mas você vê que há uma usurpação, o pessoal aproveita e é muito fácil conduzir uma massa quando você tem. Aí você tem a mídia. A mídia entrou em descrédito nos últimos anos. Aí você tem a internet, que lhe dá mais acesso, mas o pessoal contamina as informações e o fato é o seguinte, ninguém sabe, é você entrar num campo que você não sabe o que você está vendo, se é verdade, mentira, fake news ou não. É uma loucura total. Agora, voltando para a Rússia, esses dias o Trump teve aqui no Congresso, aqui na Flórida, e o Trump, que ele sempre aquele jeito dele, quando ele teve nas eleições aqui, ele quando estava candidato, eu fui até o estádio onde ele fez aqui na Flórida um evento, e sempre a oratória dele é muito irônica, né? E você se envolve, você ri muito. E ele falando, porque há poucos dias anterior àquele dia que ele estava falando, o pessoal estava dizendo que o Putin era muito smart, muito esperto, muito inteligente. E aí, você deve ter ouvido que ele falou, o problema não é que o Putin é inteligente. É lógico que ele é inteligente. O problema é que os nossos governantes são completamente imbecis. Exatamente. E mas aí, dentro disso, eu quero perguntar para você o seguinte. O Putin veio com uma situação dizendo da OTAN, que ele estava entrando porque ele estava com medo, e a OTAN ia tomar conta da Ucrânia, ia colocar arma lá e tal. Mas não é bem assim. É difícil saber o que está acontecendo, mas o que você acha a motivação do Putin? É China junto, esperou acabar as Olimpíadas de Inverno, um pouquinho que você consegue. É dificílimo saber a verdade, mas qual é o seu sentimento nessa questão? Bom, de novo, eu não estou defendendo o Putin, não sou a favor do Putin, mas, na minha opinião, ele está defendendo dele. Assim, ele não vai deixar, se você pegar todos os países que fazem parte da OTAN, todos eles com bases militares avançadas nas fronteiras da Rússia, com mísseis virados para Moscou. Quando houve aquele processo da Crimeia, que a Crimeia voltou a ser russa, foi feito um trato
onde a Ucrânia não teria este direito. Foi feito um acordo, existe um acordo, tem um nome, eu esqueci o nome, o Tratado de Minsk, de sei lá como é que é o nome, não esqueci. Mas foi feito um acordo onde a Ucrânia não poderia ter, ela teria que ser neutra militarmente falando. A entrada dela na OTAN tira essa neutralidade. Vamos combinar, Góes, que a gente sabe que, mesmo que isso não estivesse acontecendo agora, a chance da Ucrânia fazer parte da OTAN seria minúscula, porque ela não passaria pelos critérios teóricos, né, que teria que ter para se fazer parte da OTAN. Mas a insistência dos Estados Unidos em fazer com que isso acontecesse é que eu te pergunto, será que realmente isso tudo não é... Né, não tem gente que está estourando champanhe porque isso aconteceu? Será que isso tudo não foi premeditadamente provocado para que acontecesse? Se você for pegar assim, os escândalos e o envolvimento da família Biden com a Ucrânia, sabia que a Ucrânia é um dos maiores investidores na Fundação Clinton? Nós estamos falando assim, todo mundo sabe que eu não estou falando do povo ucraniano, mas todo mundo sabe que é um dos países mais corruptos do mundo. É um dos países onde tráfico de seres humanos, tráfico de crianças, tráfico de órgãos é absurdamente complexo. Aquilo ali não tem santo ali, não existe santo ali. Esse Zelensky, que todo mundo agora, coitado, virou um pobre coitado do Zelensky. O cara, primeiro assim, ele já fechou 3 televisões, tem um monte de preso político, ele ficou famoso por um programa de televisão, um reality que ele fez, onde ele se fingia ser presidente da Ucrânia. Sabe por quem era bancado esse programa? Jorge Soros. Então, aí você começa a fazer, você fala, oh meu Deus. E uma outra coisa que fecha esse acordo, que fecha essa minha teoria completamente. Toda a mídia porca do mundo está querendo que eu, você e o mundo acredite que o Putin é um débil mental e que o Zelensky é um coitado que está sendo invadido, é um gigante contra uma mosca. Se esta mídia toda, Góes, e você sabe do que eu estou falando, está querendo que o mundo inteiro acredite nisso, Trudeau, que para mim é um dos piores seres humanos que existe na face da Terra, falando a respeito disso, todos eles defendendo a Ucrânia. Só por isso eu pudesse dar uma pausa no mundo e fosse, sabe, só eu funciono aqui agora. Vou lá, entro, fuço e tal, eu garanto para você que eu ia descobrir coisas absurdamente aterrorizantes sobre o que está acontecendo. E eu, particularmente, acho que dentro desses absurdos todos, então, por exemplo, tira a Rússia do SWIFT, né? Então não pode, ela vai criar um processo paralelo, onde vai ter ela e a China. E se ela botar a Índia, por exemplo, 50% do mundo está na mão desse processo. Essa questão do SWIFT, eu trabalho com o câmbio a vida inteira e conheço muito bem esse sistema. E eu vou te falar uma coisa, eu achei que tinham tirado. Sabe quantos bancos saíram? 7 bancos minúsculos saíram do sistema SWIFT. Pois é, então assim, mas a mídia faz... A Europa, a Alemanha continua pegando energia e pagando. Os Estados Unidos, hoje, que o pessoal disse que vai parar com o petróleo, mas até então estava falando sanção, estava pagando através do SWIFT. Então, é meio que lenda. Fala que fecha a porta, mas nos bancos que não fazem o menor efeito. Mas se ele fechar o gás, se ele fechar a torneira de gás, ele mata a Alemanha, a Áustria e alguns outros países da Europa de frio. Então, você pensa bem, 80% da energia, da sobrevivência da parte energética da Europa vem da Rússia. Será que ninguém pensou nisso antes? Mas aí que está isso que eu te pergunto, Góes. Nós não somos inteligentes demais, né? E eles são muito burros. É óbvio que eles sabiam disso. Agora, por isso que eu falo que nem eu, nem você, nem ninguém sabe de porra nenhuma. Porque quando eles tomaram essa decisão, eles sabiam que eles iam ficar com essa dependência, eles sabiam que isso podia acontecer. Toda pergunta vem... Será que tudo isso já não é um teatro premeditado há muito tempo? Ontem mesmo eu vi de novo o Trump, quando ele era presidente, dando uma palavra na ONU. E quando ele falou sobre isso, a dependência da Alemanha do gás... Essa Merkel fechou 3 usinas nucleares. Fechou, desculpa, é uma idiota. Ou ela é uma idiota completa idiota, de ficar dependente 70% do gás russo, ou ela faz parte de um esquema que a gente não tem ideia. E você vê o que acontece.
Quando o Trump falou isso, os diplomatas alemães, a câmera foca eles, porque enquanto que um está falando na ONU, tem a bancada, digamos, daquele país, né, que ele cita. O pessoal começou a rir, satirizando. Você vê o seguinte, hoje em dia, isso aconteceu demais na Covid, quando eu e você, ou qualquer pessoa, fala alguma coisa que tem a ver, você é ridicularizado como se fosse um boçal, um idiota. Fizeram isso com o Bolsonaro várias vezes. Não sei se você lembra quando a vice... Toda vez que você fala a verdade, você é ridicularizado, porque o mundo virou um grande teatro. A vice... Lembra a vice? Onde, se você não faz parte do script, se você não faz parte, olha, agora você tem que falar isso. Ah, não, pera um pouquinho. Agora você tem que falar isso. É isso que eu estou te autorizando a falar. Qualquer pessoa que não fale isso é literalmente banida. De uma certa forma, vamos pegar alguns exemplos do que está acontecendo no Brasil, onde o caso do Monark, próprio o Kataguiri, agora o que aconteceu com aquele outro... Koval. Nem para falar o que é. Arthur Duval. Mas, assim, esses caras estão sentindo na pele o que é dar corda, né? Quando eu vi hoje um vídeo do Val metendo pau, falando que o Daniel Silveira tinha que ser preso, tinha que ser isso, tinha que ser caçado. Aí ele está passando pelo mesmo processo. Ele está passando pelo mesmo processo. Óbvio que o que ele falou é a coisa mais escrota e absurda do mundo e prova que ele é um ser humano de quinta categoria. Mas a pergunta é, ele poderia ser caçado por isso? Eu quero que ele seja. Mas eu estou te fazendo uma pergunta. Ele poderia ser caçado por isso? Da defesa, o fato de você poder defender, poder discutir o seu negócio, eu entendo. Não sei, eu fico em dúvida. Será que se ele for caçado hoje, amanhã, se alguém falar alguma coisa, porque já foi o Daniel, já foi o Roberto Jefferson, sabe, daqui a pouco vai ficar uma coisa que vira subjetivo. O que ele falou é de quinta categoria. Não, é de 10ª categoria. Mas será que ele pode ser caçado por isso? Porque ele estava falando alguma coisa que ele mostrou para o mundo o idiota que é. Mas a pergunta não é sobre ele, a pergunta é sobre o sistema. Teria o sistema o poder de fazer isso com ele? E nós, numa emoção, né? Que sempre se aproveita a emoção do processo. E nós, numa emoção, apoiarmos isso? Será que a gente não está, de uma certa maneira, dando mais combustível para toda essa censura, para toda esse fechamento de liberdade que a gente está vivendo? Mas essa é a pergunta. Mas isso aí, eu acho que deve ter um fruto. Hoje eu falei com o presidente da empresa que eu trabalho, a corretora em São Paulo. Para quem não sabe, eu estou aqui na Flórida há 5 anos e nós somos transferidos para uma empresa brasileira. Eu falando com ele hoje, e ele falou, poxa, os Estados Unidos, eu esperava mais, está todo mundo parado aí, o negócio, ninguém vai resolver esse negócio. Os Estados Unidos antigamente botava o pé e resolvia essas questões. Aí eu falei, o problema é que aqui está tudo dividido. Mas o pessoal divide. Aí por que entrou nesse assunto que eu estou falando de dividir? Hoje, por exemplo, o Arthur Duval, que é esse rapaz que fala essa besteira, ele tem um grupo contra ele, que ele já foi apoiador, ele acabou não apoiando mais, e tem um grupo contra ele. Então, hoje, vive uma insanidade seguinte, você é meu inimigo, agora eu te derrubo, amanhã eu vacilo, você me derruba, só que a gente esquece que a gente está se dividindo e dando força para alguém que está nos manipulando. Que foi o que aconteceu com o Monark, com o Kim, todos eles estão sentindo na pele o que é dar força para uma né? Quem é que está por trás disso tudo? Aqui mesmo, então, aqui nos Estados Unidos, o povo está dividido. Você vai no vizinho, ele tem a bandeirinha dos democratas, aqui sempre teve democrata e republicano, ok, mas hoje em dia, o negócio, assim, né, eu defendo sempre essa causa. Só que nós estamos sendo engolidos por um sistema oculto que está por trás manipulando tudo e a gente vira fantoche. Eu queria falar com você. Que eu te digo que, na realidade, no fundo, Góes, nós não sabemos de porra nenhuma do que está acontecendo. Porque sequer a gente sabe, nós, eu, você, as pessoas um pouco... A gente tem uma ideia de quem são essas pessoas por trás disso tudo. Mas é uma ideia. Agora, eu vejo aqui que é uma coisa que me irrita profundamente.
eu vejo no Twitter pessoas absurdamente esclarecidas, pessoas super importantes, pessoas que moram aí, inclusive, falando. Eles fazem análises dessa guerra agora, que, juro por Deus, dá a impressão que eles têm um WhatsApp, ele, o Biden, o Putin, sabe assim? Não, porque falou isso, não, porque. Meu amigo, isso é uma guerra, cara. Se você tem essa informação, é porque essa informação ela é completamente irrelevante. Então, não venha rotar a sabedoria, pelo amor de Deus. Pelo menos tenha a humildade de dizer assim, eu acho, porque tudo que eu falo aqui, eu acho que é isso. Sim. A minha percepção de ouvir as coisas, por tudo que a gente tem passado nesses últimos 2, 3 anos, que fez com que muita gente aprendesse muita coisa, que fez com que muitas máscaras caíssem, que eu acho que essa é a grande lição de tudo isso que está acontecendo. Infelizmente, eu não sei te dizer e não sei te prever se, quando eu fui capa do Guia Brasil, lá, que eu falei, é uma guerra espiritual, né? É o bem contra o mal, literalmente é isso. E eu não sei te garantir se o bem vai ganhar ou se o bem vai... Também não sei te dizer nessa guerra, por exemplo, se o Putin é o bem ou o mal, se o Zelenko é o bem ou o mal, se os dois são o bem, se os dois são o mal, porque pode até ser qualquer uma dessas hipóteses, pode ser que daqui a 2, 3 anos, a gente, sabendo mais a verdade, a gente entenda o que está acontecendo. Fato é que assim, hoje você vê um discurso do Trudeau falando que Putin subestimou a OTAN e não sei o quê, nós nunca estivemos tão unidos, e bababi, bababó, e tipo... Vai fazer o quê? Vai fazer o quê contra o cara? Me fala. Não tem como fazer. Vai pegar e botar jato para... É louco? Ninguém é louco de fazer isso. Não, porque o cara... situação é bem delicada. Delicada deixar... Não pediram para essa situação? Era só ter deixado a Ucrânia em paz. Era só deixado em paz, mas será que a Ucrânia queria ter sido deixada em paz? Esse cara, esse Zelenko, que eu vi uma reportagem antes de ontem, que assim, imagino que seja verdade, porque o cara é cara de bi de dólar em países fiscais, Góes. Você sabia disso? Não. É cara de 1,2... Mas eu não tenho... Góes, 1,2 bilhões de dólares em paraíso fiscal. Você acha que tudo... isso é salário de presidente que fez ele aí tem a namorada, a irmã, não sei o que tem mais. É tudo... o assessor dele, o assessor mais próximo dele, que é um assessor dele, tem 56 milhões de dólares numa conta também em paraíso fiscal. Ninguém fala disso, ninguém questiona isso. Todo mundo acha que, sabe assim, aí ele vai lá em Zoom na OTAN e todo mundo levanta e aplaude. Ai, meu Deus, ele com aquela cara de cu pedindo ajuda ao mundo para impedir que o gigante, né, tome tudo que ele tem. Porra, cara, que teatro que a gente está vivendo. Que babaquice que está acontecendo com esse mundo. Eu vejo o seguinte, eu vejo essa questão aí, e vejo, tem 2 pontos que eu quero tocar. Primeiro, a questão do Brasil nesse cenário, e depois a gente encerra com a questão da humanidade, o que está sendo desumano para aqueles que não estão em cima. Mas o Brasil, por exemplo, o Brasil hoje, eu até falei isso no canal e no Guia Brasil, que o Brasil recebeu 72 bilhões na Bolsa de Valores no ano inteiro de 21. E hoje nós já estamos com esse número, entrando de capital estrangeiro do Brasil. Óbvio que a Rússia, ela parte do BRICS, e ela disputa, por ser um país emergente, moeda emergente, algum tipo de investidor como concorre com o Brasil, né? Você entende que o Brasil, e aí é uma questão complexa, você entende que o Brasil pode se beneficiar, embora tenha a questão fertilizante que o Brasil precisa para produzir seus produtos, mas o mundo... está interrompido, que está vindo normalmente só para o Brasil. Mas o foi interrompido para a Europa inteira. E o mundo precisa do Brasil, pelo menos 1 bi alguma coisa de pessoas precisam do alimento brasileiro. Como é que você vê que o Brasil... Você acha que o Brasil vai continuar, independente do que acontecer? Eu sei que é futurologista demais, mas você acha que essa relação Brasil e Rússia, independente do caldo engrossar, ele vai continuar com fertilizante, a gente vai continuar... Até porque a China, que é próxima do Biden, do Putin, ela também depende do nosso alimento. E para ela não é interessante o Brasil
ele tem um estoque de grãos lá, mas estoque num país com 1 bilhão de habitantes é complicado. O que você vê? O Brasil pode ou não ser beneficiado disso? Bom, em primeiro lugar, ele já está sendo beneficiado, né? Nós tivemos aí um aumento de 5% do PIB e nós estamos com o dólar abaixo, quase abaixo de R$ 5 ou R$ 5, coisa que, no meio global, somos os únicos que estamos, os únicos ou pouquíssimos países do mundo estão valorizando a moeda e estão tendo um crescimento sem ser países que tiveram parte marcante nesse processo todo que aconteceu. Então, quando você fala que a China cresceu, bom, eu até entendo que ela tenha crescido, mas de que assim, foi honesto o crescimento dela, a gente entra em questionamentos. No Brasil, não. O Brasil é um país que, assim, eu acho que eu falei isso, inclusive, na nossa primeira... 1/5, cada 5 pratos de comida que tem no mundo hoje, um é produzido pelo Brasil. E com mais 10 anos, com o nosso crescimento, com a tecnologia entrando no agro, com muito pouco, 66% do território brasileiro é completamente virgem. 85% da Amazônia, 84% da Amazônia é completamente virgem. Eu li um processo bacana outro dia, conheço o Ricardo Salles, que me explicou um monte de coisa também, com 60% do território, ou seja, aumentando só em 10% praticamente, a mais do território que a gente precisa. Com uma agropecuária funcionando direitinho, com tudo bacana, com tecnologia, com tudo, a gente vai ser quase metade da comida do mundo vai ser produzida no Brasil. Você acha que as pessoas não sabem disso, Góes? Sabe. Por que você acha que agora, assim, se não fosse a Rússia, inclusive, vamos combinar que há pouco tempo atrás foi um voto de veto, não sei se é a OTAN, não me lembro exatamente aonde foi esse problema, mas o controle da Amazônia foi colocado em risco. Quem vetou o processo foi a Rússia. Se a Rússia não tivesse vetado, eu não sei o que teria acontecido, mas o mundo estaria dizendo para a gente aqui, olha, é o seguinte, foi definido na OTAN ou na PQP, que a gente inventou, que eu não me lembro exatamente, que a Amazônia tem que pertencer a um fundo internacional. O Bolsonaro tem 30 anos de cadeira política, cara. Ele é um cara que, assim, apesar de... Eu não acho que ninguém é infalível, ninguém, né? Todo mundo tem seus defeitos, mas o que eu sinto nele é que ele tenta fazer, de fato, tudo que ele pode por essa porra desse país. Essa viagem dele para a Rússia, com certeza, ajudou a gente muito. Ele só foi prestes a esse processo todo porque ele sabia da importância de ir. Ele não é, ele assim, ao contrário desses idiotas esquerdopatas que ficam detonando. Eu vi um discurso do Lula outro dia no México pedindo para que empresas não aportem dinheiro no Brasil. Cara, Góes do céu, como eu queria ficar numa sala 10 minutos em 4 paredes com esse sujeito. Góes do céu, você não está entendendo. Ele ia ver o quanto de aporte ele ia receber. Porque assim, é de uma baixeza isso. Assim, isso prova de que para ele o povo brasileiro não significa merda nenhuma. Nenhuma. Merda nenhuma. Esse cidadão é um psicopata maluco. Mas que nem eles têm mais pelo menos uns 20 no Brasil que mandam para cacete. Mas o problema é que vários governadores escolheram ele, né, para estar ali na frente de palhaço, e até hoje é um ano que se comemora que livraram ele para poder concorrer, mesmo esses sinistros, né, supremos, que são todos sinistros, todos muito sinistros. Assim, eu queria tanto sentar, não vamos nem entrar no mérito político da coisa, mas o seu Fachin, me dá uma razão. Por que as polícias do Rio de Janeiro estão proibidas de subir nos morros? Por favor, eu quero ouvir do senhor qual é a defesa técnica disso. Mas não me chama de burro, né? Não fala que é por causa da pandemia, pelo amor de Deus, porque aí... aliás, alguns desses sinistros também podiam estar nessa salinha, que eu ia adorar, ia ser uma coisa assim... Então, mas aí você vê, não tem técnico, não tem livro, não tem nada. O que tem é alguma coisa que a gente não sabe e a cabeça do cara e ele decide. Então, é difícil. Agora,
Fabrício, uma coisa assim que me incomoda muito na guerra, desde quando eu era adolescente. Meu irmão foi militar, ele foi tenente do Exército, ele era bem mais velho que eu, acabou falecendo na década de 80, e não de forma natural. Mas eu tinha lá no meu quarto, eu pregava uns pôsteres de guerra, meio combatendo guerra, tocava violão. Eu só não andei, graças a Deus, com a camisa de Che Guevara, mas eu andava ali ouvindo, tocando música popular brasileira. E meu irmão foi um cara que serviu ao Exército. Quando eu nasci em 68, ele já estava no Exército. Então, meu irmão serviu o Exército de 65 até 75, 78, alguma coisa assim. E aí, eu sempre tive problema com guerra, com militar, em algumas coisas assim, quando era adolescente. Depois foi indo, foi indo. Mas tem uma coisa que me incomoda mais. Eu vejo algumas cenas de guerra. Eu fui um cara que assisti Platoon no cinema com 14 anos e saí chorando. Meu irmão já tinha falecido nessa época ali, lá 18 anos, eu tinha 18 anos. Eu saí chorando do cinema, vendo aquela cena do filme. E ontem eu fui ver algumas cenas da guerra da Rússia. E eu vi civis tomando bomba na cabeça, essas coisas assim. A pergunta que eu te faço, Góes, tem certeza que essas imagens são reais? Então... Tem certeza que essas imagens... Certeza, eu não outro dia vi uma reportagem de Israel mostrando cenas da guerra, que uma das cenas era um filme do Star Trek. Eu sei, antiga. Mas, assim, eu não tenho certeza, não tenho. Mas eu vi algumas cenas de ressuscitação, uma cena daquilo, uma cena de um casal andando que eu saiba, nós estamos falando dessa guerra, que tem quase o quê? 20 dias de guerra? Isso. Menos de 100 pessoas morreram. Eu sei que na Ucrânia morreu menos, e dizem que soldado russo muito mais, né? Eu acho que foi o Fernando Corrado que eu vi ontem falando, posso estar enganado, se não foi ele, desculpa, mas assim, não são números de quem está em guerra. Kiev continua com luz, com água. Sim. O que é essa? Pô, o que é essa? E é uma guerra que hoje a Rússia, eu entrei em guerra, eu quero acabar com essa merda de uma vez. A primeira coisa que eu faço é cortar o suprimento de energia da cidade principal, e eles teriam condições de fazer isso em 10 minutos. Aquela usina nuclear que foi... aquilo ali já era dominado pela Rússia há muito tempo. Quem controlava aquela usina era a Rússia. Nunca foi a Ucrânia. Parece que a Ucrânia tentou, de alguma maneira, fazer alguma coisa, mas é muito mais para criar este processo todo que está acontecendo. Aliás, pararam de falar dela, né? Acabou o problema, está tudo em ordem, tudo em paz. Mas, assim, é uma narrativa atrás da outra agora. Sim, é verdade. Mas o que você vê da população civil? Hoje eu ouvi sabe a Cissabei que mora aí, não sei se vocês conhecem. Não, de tem nome... um canal no YouTube que faz umas coisas bem bacanas. Tá. Uhum. Ela falou uma coisa interessante hoje. O Deep State adora colocar crianças na frente. Toda guerra que houve, Síria, assim, eles colocam crianças na frente para que o mundo tenha pena de quem está ali, teoricamente, sofrendo. É o que estão fazendo também. Então, assim, lembra do teatro que eu te falei que a gente vive? Hoje, de coração, Góes, quem mostrou a cena que você viu, eu não sei quem foi, mas se foi uma CNN, se foi uma Globo, se foi uma... Assim, para mim, a credibilidade disso é próxima de zero. Eu sei. Não foi, mas mesmo que chegue para você por WhatsApp ou por alguma coisa, também você não dá para acreditar. Hoje nós vivemos uma situação... Você não sabe se foi numa guerra de 2 anos atrás, em outro lugar, de outro jeito. Você lembra quando começou a Covid, que teve vídeos da China, as pessoas caindo mortas, assim, pof? Tudo isso faz parte do quê? De aterrorizar as pessoas. Sim. E é isso que está acontecendo. Esta guerra ela tem que ter uma função para o Ocidente, principalmente, ela tem que ter uma função. Qual é a função? Eu não sei, mas talvez a função seja de uma... Quando você começa a falar em países da OTAN entrando agora, e não sei o quê, e não sei o que lá, e quando você começa a ver gente falando em explosões nucleares, e de repente é o caso de usar uma bomba nuclear... Góes, eu não vou mentir para você, pode ser até que uma bombinha, entre aspas, bombinha, porque nunca vai ser uma bomba pequena, mas que uma bombinha nuclear exploda aqui ou ali, e tudo isso faz parte do teatro. Então se uma pequena bomba nuclear em algum lugar,
o mundo inteirinho vai entrar em pavor. Então, mas deixa eu te falar, essa crueldade, é isso que eu ia chegar, que é a questão desumana. A gente está aqui todo esse tempo aqui, eu deixei essa questão por último, porque isso, vem com meus quadros lá que eu falei da minha adolescência, é a crueldade do ser humano. O cara hoje, ele se preocupa se ele estacionar o carro dele e alguém passar e riscar o carro dele, a pintura dele excelente, mas ele não se preocupa e nem se sente abalado quando ele passa por uma ponte e tem criança, por exemplo, ali, passando fome. E o mundo está assim, porque os caras estão dispostos, se for o caso, a jogar a bomba, e os caras, eu não duvido que eles tenham a coragem de fazer isso, para conseguir um objetivo que é a dominação das grandes massas. Góes, nós tivemos dinheiro para a pandemia, nós temos dinheiro para ir, teoricamente, para a Lua, o que eu particularmente nem acredito que fomos, nós temos dinheiro para o que você quiser, aparece dinheiro. Quase 10 mil crianças morrem por dia na África de fome. Não tem dinheiro para salvar essas crianças? Ou não existe vontade? Quer dizer, num dia na África morre de fome o que provavelmente não morreria se essa guerra durasse mais um ano. Alguém está preocupado com isso? Nós realmente estamos falando de vidas? Agora você vê esse monte de empresa lacradora, dá até nojo de falar, mas todas as empresas tirando, não compro mais da Rússia, tira isso, tira aquilo. Aqui no Brasil tem restaurante que não vai mais servir estrogonofe. Chega a ser de uma mediocridade, chega a ser de uma hipocrisia. Agora, alguém está preocupado com o que acontece no resto, na Índia, na África, em países que morrem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas todos os dias. E a solução única e exclusiva é comida. E é uma solução que funciona. É uma solução que, com certeza, vai salvar essas vidas. Não é que nem essas VACs que gastaram-se trilhões para tentar fazer alguma coisa que nunca funcionou. Alguém se preocupa com isso, Góes? Não, eu entendo. A gente estava aqui em off quando você estava falando, você estava um pouco assim. A palavra, não sei se você usou essa, eu usou, acho, outra expressão. Não é desanimado, mas cansado. E realmente, você vê algumas notícias, a gente vê algumas notícias, a gente tenta acompanhar alguma coisa, você tenta encontrar verdade em algumas coisas, você acaba fechando o notebook e fala, não consigo chegar na verdade por aqui. Quando você começa a entender que é tudo um teatro, que é tudo para deixar as pessoas... Quando você fala assim, agora magnatas russos estão tendo os barcos em Miami presos. Né? As casas... Eu vi uma reportagem ontem que as casas dos russos, os barcos dos russos, entrou um corretor dizendo que os caras não sabem se vende ou se não vende, mas se vender não vai poder levar o dinheiro para nenhum lugar. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Será que tudo isso é verdade? Você jura por Deus que você acha que tem gente confiscando barco de 100, 200, 300 milhões de dólares de magnata russo? Góes do céu! Hã? Não acredito. Góes do céu! Se tiver, você pode ter certeza que faz parte de um teatro. Estão fingindo que estão pegando para depois devolver e fica aquele blá, blá, blá. Porque a pergunta é, o que esse magnata, teoricamente, esse magnata que investiu dinheiro nos Estados Unidos, o que ele tem a ver com isso? Quer dizer que se amanhã estourar uma guerra entre Brasil e França, os milionários brasileiros que estiverem na França vão perder tudo que tem? Não tem o menor sentido. Não tem nem base, não tem um acordo, não tem nada que... Aliás, eu vou te fazer uma pergunta. Amparado em que lei internacional isso é permitido? Qual o acordo? Qual foi o tratado? Ninguém se pergunta. A mídia vai lá, fala, entendeu? Faz reportagem, faz mostra. Você vê as fotos dos barcos. É barco de 300 milhões de dólares, não é barquinho, não. Não, eu sei. E tem barco de 500 pés, 600 pés. Milionário que não falta em Miami, aqui na região. Pois então, assim, pergunta. Baseado em que esses caras perderam esse patrimônio? Aliás, se estivesse dentro da Rússia ou dentro da Ucrânia, fazendo parte do processo de guerra, tudo bem. Mas quem é que mandou? O governo americano mandou... Ele tem esse direito? Ele tem esse poder? Se ele tiver, de fato,
aí é que nós estamos fodidos mesmo. Porque aí virou uma baixaria, assim, aí acabou, aí não existe mais. Aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tem base, não, mas só que o pessoal diz, e você, cada vez que você vai ler mais sobre essas questões da guerra, porque nós não somos cientistas geopolíticos, eu não sou formado em relações internacionais, mas também não sou idiota. Ou seja, trabalho há 40 mas tem anos. muita gente formado nisso, e que é analista, e que tem milhões de seguidores. Falando cada barra, eu fico olhando aquilo e falo assim, meu Deus do céu, da onde esse cara tirou esta certeza para falar isso que ele está falando? Mas assim, tanto para o mal quanto para o bem. Às vezes, quando é para o mal, eu falo, tá aqui, estão conseguindo o que quer, criar pânico. Quando é para o bem, eu falo, pô, eu adoraria acreditar. Mas quem falou que amanhã, acorda-se amanhã, mudou tudo? Não, sim, sim, sim. E mudando totalmente aqui, você falou várias vezes teatro, e toda vez que eu uso a palavra de teatro, vem na minha face o dumb que o Trump falou, de idiota, que eu me vejo como idiota, porque eu lembro, na década de 90, eu preocupado em votar no Fernando Henrique, e que o Fernando Henrique não sei o que lá, porque senão quem ia ganhar o Lula, e não sei o que. E aí. Tudo um teatro. Tudo E um teatro. tudo uma história. Aí a gente fala, não, mas o Putin está no poder. E o Alckmin agora sendo vice do Lula? Sim, sim. Quer dizer, agora ele pode descarar, agora ele pode tirar toda a cortina, porque agora já caiu tudo. É um respeito pelo ser zero. Se você vê o que o Alckmin já falou do Lula, eu vi. Era melhor ele dar uma entrevista dizendo assim, olha, eu morri politicamente, eu não tenho mais chance absolutamente de nada, eu vou me recolher, né? vou fazer assessoria, vou fazer... Não, cara, o cara ele vai acabar de enterrar o pouco de dignidade que sobrou para ele, sendo vice do Lula. Para quê? Mas não se esqueça de uma coisa. Aí pode parecer teoria da conspiração minha, mas não se esqueça, já que é para falar loucura, também tem minhas loucuras, minhas insanidades. Não se esqueça que o Alckmin era o cara que todo mundo achou que quando fosse ter as eleições de 2018, quando ligasse a máquina do establishment, ele atropelaria o Bolsonaro. Sim, e o Alckmin ficou lá atrás. E agora, como quem não quer nada, o Alckmin vem como vice de um cara que não tem a menor condição de sentar na cadeira. Uhum. Então, como não duvido mais de nada, vai saber lá quem está por trás desse Alckmin, até que ponto, o que está acontecendo, porque também é uma coisa muito complexa. No Brasil, essas pesquisas, não tem condição do cara ganhar na pesquisa, o cara não poder sair na rua. Isso não tem o menor eixo. Por exemplo, você sabe, mudando um pouquinho, falando de ele, eu sou fã do Trump, mas o Trump, para mim, foi uma puta decepção. Porque ele foi ludibriado. Ele sabia que podia acontecer, ou ele foi ludibriado, ou ele superestimou, ou subestimou aquilo que poderiam fazer contra ele, e ele fudeu com os Estados Unidos. Porque esses 4 anos que esse débil mental está presente aí, vão ser assim, olha o que está acontecendo, vocês estão pagando a gasolina a $7 o galão. Agora, com essa história de não vou mais comprar óleo russo, mas vai comprar da Venezuela. Assim, o que é isso, cara? O barril já foi 139 agora. Pois é, daqui a pouco vocês vão estar pagando $10 o galão. É uma crise. Vai vir as midterms aí, eu acho que vai ser um massacre republicano. Eu espero que sim. Mas tá bom. Mas daqui até novembro, o que vai acontecer com esse país, cara? É difícil. Eu estou vendo aqui e eu jamais imaginei o que eu via de fora. Paulo Guedes falou que esse ano a inflação americana vai ser maior do que a brasileira, o que é a primeira vez na história que isso aconteceria. Eu não duvido também. Eu também não duvido disso. Eu estou vendo os preços aqui. E aí, eu tenho visto vídeos na Califórnia, nesses estados
esquerdopatas, de pessoas entrando, pegando sacolas e sacolas de produtos, nada pode ser feito. Eu tenho visto gente que para o carro na Califórnia, deixa as porta-malas abertas, as janelas abertas, para não serem roubados com laptop, com qualquer coisa que tenha. Porque se forem roubados, não tem nada que eles possam fazer. Uma sujeira, gente morando na rua, droga. Assim, não que nós... Né, aqui também tem, mas é que aí isso era uma coisa infinitamente, né, muito mais moderada. Eu me lembro perfeitamente. Faz muito tempo que eu não vou, mas há 15 anos atrás eu fui para São Francisco, era a coisa mais linda do mundo. Mas vou te falar, ó, eu estou vivendo aqui, Eu saio, vou no mercado, eu vou para a praia, eu vou para algum lugar, qualquer lugar que eu vou. As placas dos carros que estão aqui é impressionante. A quantidade de carro de Nova York, de Quebec, porque você está sabendo que Canadá também está uma desgraça total, placa da Califórnia. Aí você fala, como é que pode... Que o imobiliário em Miami, os imóveis aqui explodiram de preço. Os imóveis, por quê? Porque o pessoal está vindo... Porque o pessoal tem algum bom senso, estão vendo aonde? No Ron DeSantis aqui, cara... Por enquanto, onde eles têm um pouco mais de segurança. E que tem um pouco de eixo na coisa. E aí, só que... Eu realmente, assim, aí por trás desse globalismo todo, desses democratas todos, tem dinheiro sujo que não acaba mais, e o pior é que não acaba mesmo, né? Não é que não acaba mesmo. Você deve saber de BlackRock, de Vanguard, quer dizer, nós estamos falando de trilhões e trilhões e trilhões de dólares. Bill Gates, Jeff Bezos, Tesla, etc. Assim, é tudo caseiro dos caras. Né? Porque quando você tem trilhões de dólares, você falar que o cara tem 100 bi, o que é isso? Você atropela. O que é a maior coisa que eu falar com um cara que tem 10 reais de patrimônio? O que quer dizer isso? Mato você. Em 2 segundos. Aliás, são donos são acionistas majoritários da maioria de todas essas empresas, não é da maioria. Sim. Então, assim, mandam no Zuckerberg, mandam no Bill Gates, mandam no Jeff Bezos, mandam em todos esses caras. Só que esses caras são a vitrine deles. Em vez de eles aparecerem, tem aí meia dúzia de players, que é o que determina o que vai acontecer com o mundo. Aí você vê aquele idiota, daquele Bill Gates, porque a próxima pandemia vai ser muito pior do que essa, dando risada. Quer dizer, cara... Aí aqui em 2015 ele já falava dessa que teve agora. Você vai ver as patentes todas que ele já tem há muito tempo. Já existem essas patentes há anos. Então... Ainda com números... Parece que é teoria da conspiração que eu estou falando, mas se as pessoas quiserem pesquisar, elas vão ver que é verdade. Proteína chamada luciferase, com final de patente 666. Que porra é essa, Góes? Está acontecendo com o mundo, cara. E eu vou te falar uma questão que você já colocou aqui em outra oportunidade também, que é o seguinte: você é pai, eu sou pai, e eu falo muito da parte da pessoa ser desumana. E aí você falou agora, há pouco, aí sobre a luta, a guerra do bem e do mal. Você sabe, e você teve filho pequeno, eu tive 4 filhos, o quanto é desumano e quanto é violento você, um adulto, de alguma forma, no filho, você tem que cuidar, porque se você for para cima do filho, é totalmente desproporcional, né? Aí você pega um Bill Gates, que é um cara que tem vários recursos, várias coisas que ele pode fazer, ele está ali para amedrontar a sociedade que já está em pânico. Mas você já viu pessoas, você conversou com pessoas da Covid, que você vai conversar com as pessoas, você vê que a pessoa está no buraco, dá vontade de você tirar ela do buraco. Porque ela acredita em tudo e tem um pavor absoluto. Pessoas que... Eu vou te falar, Góes, eu já tive mais essa vontade hoje, eu já falei pra caramba, eu já berrei, eu já xinguei, eu já fui banido, eu já tudo que você pode imaginar. Hoje, por Deus do céu, com tudo que está aí, com todos os resultados, com todos os testes recentes que existiram, os estudos recentes que existiram, de tudo aquilo que a gente sempre falou há 2 anos atrás e que hoje está mais do que comprovado cientificamente, com pares, com tudo aquilo que sempre falavam, né? Só que a mídia não fala. Mas isso está 100% comprovado hoje.
Eu não tenho mais paciência para isso, juro para você. Não, porque eu tomei a terceira. Parabéns, cara. Deus te abençoe. Mas Deus te abençoe, porque você... Que Deus te proteja, porque você não se protege. Isso eu te garanto. Mas vou contar um fato. Isso é fato. Não é que eu vi. Isso aqui são coisas que eu vi. Isso no Brasil, uma igreja onde as pessoas, quando começou a voltar agora da pandemia, que puderam se encontrar, havia lá talvez um pedido lá e você tem que apresentar o documento. Aí eu questionei, falei, mas eles não têm que apresentar documento nenhum para entrar porque isso não está na legislação, isso não é um comércio, isso não é um show, isso tem um fundo tal e já foi discutido e tal. Ah, é verdade, então pode. Aí uma pessoa chega assim e fala assim para um amigo meu que não quis tomar os métodos que foram a maioria tomou, né? De tomar alguma coisa que foi feito por empresas e laboratórios. Ele não tomou. Aí um que estava na igreja sabia e tinha tomado, a família dele, a maioria tinha tomado, falou para ele assim: olha, a sua presença está me causando um certo temor. Aí ele falou: por quê? Porque você não está imunizado. Mas se você está... Por que Aí você... o cara falou assim, e aí você traz violência para mim. Aí o cara perguntou, mas eu não estando, ok, o problema é meu. Você não acha que está? Então você está protegido. O desprotegido sou eu. Não, mas você me coloca em risco. Aí eu falei, não é possível. Não estão falando da igreja, onde as pessoas têm que ser solidárias à outra, onde as pessoas devem ter empatia pela outra. E não, mas isso você fala, mas o que estava falando isso é uma pessoa ruim, maldosa? Não é, mas é uma pessoa que comprou o que venderam, é um coitado. Mas é uma pessoa que, na minha opinião, hoje, eu não vale a pena perder tempo com ela. Eu sei, mas tem um caminhão de gente assim, você sabe, né? Filas e filas. Então, eventualmente, está tendo pode até ser que eu esteja falando besteira, mas se está havendo uma depuração da raça humana, a gente vai saber. De alguma maneira, eu e outras pessoas que somos completamente, teoricamente, contra um monte de coisa que está acontecendo, ou a gente está errado ou a gente está certo. Se a gente estiver errado, a depuração é para o nosso lado. Se a gente estiver certo, a depuração é para o outro lado. Se for para o outro lado, puta que pariu, como tem gente que vai se ferrar nesse livro. De qualquer forma, essa página, eu acho que a gente virou. Essa página virou. Esse negócio, para mim... Mas nós viramos, Góis, mas ninguém está assim. É que agora a bola da vez vai vir outra. Mas o que vai acontecer a médio e longo prazo, para mim, ainda é aterrorizante. Aterrorizante. Já está acontecendo com todos esses AVCs mal súbitos e não sei o quê. E a médio e longo prazo, quando começar a nascer a geração, quando começar a ter, sabe, filhos dessas... Assim, teoricamente, pelo que eu tenho visto, tenho ouvido de médicos PhDs, não é qualquer ser. Não sou eu que estou falando. É muito preocupante. Tomara a Deus que essas pessoas estejam erradas. Mas, assim, e o pior, esse aí é uma preocupação, mas eu acho que essa página do livro virou. O que eu tenho medo e me preocupo, até com o negócio da Rússia, e por isso que a Rússia também faz parte disso aqui, e o negócio que está por vir, porque o pessoal não vai parar por aí. Você sabe que o poder dele é bom, aterrorizar e mandar o pessoal que quer. Então, a próxima... E aí você é refém. Agora a crise... Agora veio essa guerra, porque, de repente... Até você fica pensando assim, porra, de repente veio essa Ômicron, que foi uma evolução natural, que não foi pré-programada, foi uma evolução natural de uma pandemia que foi premeditada, e aí, de repente, essa pirosca imuniza e não mata. Tipo, 100% ao contrário do que eles queriam. E aí, bom, então agora, até vir uma próxima crise, o que a gente inventa? Vamos inventar uma guerra. Juro para você que eu acho que as coisas chegam nesse ponto de manipulação mundial. Óbvio que não é que assim, pega o telefone, liga para o Putin e fala, pô, dá para você invadir a Ucrânia, que eu preciso de uma ajuda. Não, mas com o dinheiro que eles têm por trás, eles começam a provocar situações
aonde inevitavelmente isso vai acontecer. Sim, sim. Então, assim, mas pô, eu não aguento, eu volto a dizer, eu não defendo Putin e não defendo ninguém que entre em guerra e que tenha morrido poucas pessoas também são pessoas, são seres humanos e essas pessoas deveriam ter tido a sua vida salvas por... Agora, que você pode ter certeza que tem muita sujeira por trás desses Zelensky, né? Por trás dessas pessoas que... Assim, hoje, quando eu li, não sei qual é a veracidade disso que eu li, mas assim, um cara que é presidente de um país relativamente pobre, que tem tua idade praticamente, né? Ele é um cara da tua idade, no máximo. 50 e pouco, 50 e pouco. 1,2 bi de dólar numa conta em paraíso fiscal? Que porra é essa? Não dá. Não tem, não tem. Follow the money, segue a grana dele, a origem, tá errado, não vai Porra chegar é numa essa, coisa. pelo amor de Deus, cara. Um cara que não era um tiririca da vida, sabe? Então, aí quando você entra nesse mérito, você fala assim, pô, meu Deus, será que... O que é que eu posso fazer para que esse teatro mude de script? Quase nada. Quase não, nada, porque esse teatro ele já tem um script. Eu garanto para você que já tem um monte de gente, ou pouquíssimas pessoas, desculpa, já tem poucas pessoas nesse mundo que têm muita ideia do que eles querem que aconteça. Então, todos os esforços vão ser feitos para que aconteça o que eles querem que aconteça. Não tem nada a ver com Putin, não tem nada a ver com Zelensky, sabe? Tem a ver com um processo global e mundial, onde trilhões e trilhões de dólares estão aí manipulando essas pessoas, manipulando as ações e as contrações, e essas pessoas ficam brincando de videogame. Infelizmente, é o que acontece com o mundo. Mas aí morre gente. Morre, faz parte. Morreu. Não mataram agora. Quantas pessoas morreram com reações adversas? Essas baixas de guerra, para mim, eu nunca vou me conformar. Eu sei que um general, um militar, ele chama, eu sei como é que é isso, eu compreendo, mas para mim isso é complicado, é desumano, e eu, como uma pessoa humana, não posso. Eu, como humano, uma pessoa humana, eu, como ser humano, e que tenho essa preocupação em cuidar. Eu sempre fui um cara que cuidei, foi um pai que procurei cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus amigos, cuidar da minha mãe, cuidar do meu pai. E aí eu acho que se a gente perder isso, cuidado com as pessoas, acabou. O que a gente está fazendo aqui? Pega a mala, vai para outra dimensão. Mas essas pessoas que estão por trás disso têm como não prioridade zero o ser humano. Zero. Zero. Se tiver que matar 2, 3 milhões, 5 milhões, 20 milhões, zero de preocupação. Zero. Faz parte é o custo do poder, é o custo do dinheiro, é o custo do sei lá qual é o plano final que eles têm para isso. Ver números. As pessoas são números. Aquele Klaus Schwab também é um que podia estar nesse quartinho aí que eu te falei, que eu ia adorar também. Aliás, para mim, é um dos caras mais perigosos do mundo. Não, parece que... E a gente não tem um líder aí, hoje, no mundo. Quando você vê a história de Reagan, vê a história do Churchill, vê a história da guerra da Margaret, você fala, meu... A coisa mais interessante, mais hilária, mas você ri para não chorar. Outro dia eu vi uma foto de todas as ministras de defesa da Europa, todas mulheres. E junto tinha uma foto do ministro de defesa russo. Puta de um... Eu vi. Cara. Aí você fala assim, pô, ministra da Defesa, isso é o tal do politicamente correto, é o tal da ideologia de gênero, é o tal do mostrar que eu sou bonzinho, que eu sou um cara inclusivo, então eu ponho lá um monte de... Eu não tenho nada contra a mulher, se bobear, é 10 vezes mais inteligente que a gente, mas assim, para com essa bobagem, para com essa bobagem. Eu vi um outro post também muito interessante, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Na minha época, quando você tinha alguma desavença com algum moleque da tua idade, na hora do recreio ali, saía cada pancadaria agora. Eu sei. Voavam para cima do outro, de mão fechada, e pá, 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 e aí ia cada um para o lado, castigo, suspensão. Agora, essa era a foto em cima
de dois moleques brigando com uniforme de escola, que eu me vi, que aconteceu isso comigo 10 vezes, e embaixo o que é hoje. É um com a cabecinha no ombro do outro, falando assim, ele falou que meu cabelo é feio. Não, mudou. E o pior é o seguinte, aí já aí é uma outra, e até é bom que você tocou nesse ponto, porque a gente falou duas vezes. A primeira, e eu agradeço o seu tempo, da Covid, que era um período que a gente estava pesado. Agora, estamos falando também debaixo de uma guerra, mas eu quero ter a oportunidade de sentar com você em outra oportunidade para a gente falar assuntos desse ponto que você tocou aí. E é o homem hoje que não é mais o machão. E você quer saber, o Ocidente caiu nisso. O Ocidente caiu nisso. Caiu nessa armadilha. O Ocidente, que eu digo o povo, porque os governantes já sabem disso. Né? Mas o povo caiu nisso de um tanto, mas de um tanto, que, assim... O homem bruto não tem mais espaço, agora é aquele mais feminino. E se você quer saber, para mim, até na alimentação que a gente hoje ingere e tal, porque o arroz não é mais o arroz, a carne não é mais a carne, isso. A carne agora tem que ser artificial. Quer dizer que a natural é ruim, a artificial é boa. Hormônios que, se bobear, muda a questão masculinidade. Para mim, eu não duvido mais nada. Aí você ainda vai para uma coisa pior ainda, que é... Outro dia eu vi a Ana Paula Henkel falando, que eu achei super assim, triste, porque você sabe que nos Estados Unidos você tem muito bolsa para atletas. Então, tem muitos pais que não têm condições de que as filhas façam uma boa faculdade, que investem muito no esporte, para que lá na frente elas consigam 30%, 40%, 50% de bolsa, e dependendo do caso, até 100% de bolsa. Estão perdendo centenas de mulheres. No ano passado, perderam bolsas para mulheres, para homens trans. Eu vi. O que é isso, Góes? E os caras batendo. Agora tem uma nadadora aí que é uma covarde. É uma covarde, porque é um homem. Sim, é um homem que se diz mulher para ganhar de mulher, porque quando eu nadava com os homens era um idiota, era o último a chegar. Não, e como é que você sobe no pódio e acha que tá o quê? E o pior é que as confederações, o COI, aceita. É ridículo. Agora, por que não faz ao contrário? Né? Assim, como é que... mas ao contrário pode? Vai ter mulher indo competir com homem? Não vai. Não, a gente... Eu dessa risada, essa gargalhada, mas é rir para não chorar, porque é muito triste. Aí eu vejo um mundo assim, que, de novo, sem defender a Rússia, sem defender o Putin, mas vê, o quanto será que pronome neutro é discutido dentro da Rússia? O quanto será que pronome neutro é discutido dentro da China? Você acha que realmente professores russos vão ficar perdendo tempo ou vão usar as aulas deles para ficarem falando mal do Putin? Como acontece aqui, que é um atrás do outro, é um bando de militante, que está aí há 30 anos sendo colocado em faculdades, sendo colocado em escolas elementares, simplesmente para detonar tudo que podem em relação ao governo. Ninguém está lá para ensinar. Como é que um professor pode dizer que a sexualidade da criança é problema dele, não dos pais? O que ele ganha? O que ele ganha quando ele quer interferir numa criança de 3, 4, 5, 6 anos? Eu vou te dizer o que ele ganha. Ele ganha a formação de um adulto completamente idiotizado, de um adulto que sequer sabe se é homem ou mulher. É isso que ele ganha. Então, para ele já está bom, porque ele não está criando um exército que amanhã pode se virar contra a esquerda. Aí essas pessoas ficam totalmente banalizadas, totalmente idiotizadas, com índice de suicídio 40%, 50% maior. Né? Então, não é verdade que são pessoas felizes, pessoas que são completamente esclarecidas e que estão ali 100%, né, felizes com aquilo que são, porque se fosse verdade, em primeiro lugar, não estariam nessa discussão toda, querendo na marra impor alguma coisa. Pô, se eu sou feliz, Góes, e eu estou bacana com o que eu sou, eu quero que se fregue o que você pensa de mim, o que você não pensa. Mas quando eu quero impor que você olhe para mim e fale assim, não, você é o certo, você é feliz, é porque alguma coisa está errada. Sim. Agora não se pode mais chamar de leite materno.
É leite humano. Tudo isso que eu quero que meus filhos tenham um país com respeito, com moral, com a liberdade total que todo mundo merece ter, não só a liberdade de democracia, mas a liberdade religiosa, a liberdade de se expressar, a liberdade de querer ser homem, de querer ser mulher. Eu respeito, tenho um monte de amigos gays, de amigos que eu adoro, tenho um carinho enorme por eles. Mas não vem me obrigar a dizer que se amanhã eu tiver um filho, eu não posso chamar ele de homem ou de mulher. Não, é ridículo. Mas, ó, eu te agradeço demais, Fabrício. É um prazer te ver bem, isso é importante. A gente às vezes acha que a gente é muito pequeno, é em vão, é só um ventinho que sopra no meio de um vendaval enorme, mas eu acho que vale a pena a gente continuar, porque a gente cai atirando, cai falando, se é o nosso intelecto, é o nosso que a gente entende que é o correto, tem que defender o que você entende que é correto e vamos seguir. Nossos filhos, com certeza, estenderão isso e estende isso onde eles estão, porque a gente se preocupa em passar isso para eles. É uma luta, não tem nem Davi e Golias, é uma luta assim descomunal, o planeta contra uma vila. Mas não tem problema. Vamos acordar de manhã e fazer o nosso. Os caras depois vão se dão conta do que eles fizeram, a gente vai dar conta daquilo que a gente está fazendo. E lá no futuro a gente vê quem é que estava errado e quem estava certo. Que Deus proteja todos nós. Tá bem. Muito obrigado e quero te ver aqui em breve. Amém. Obrigado, querido.